Olá, buenos días a todos. Llegamos a sexta, não, a quinta, a la quinta sessão virtual sobre Quinta rendização de sessão. documentos. Ai, graças, Anália. São tantas que... La mitad del Sí, año. verdad. Estamos en la quinta sesión virtual sobre rendización de documentos según la metodología LILAC. Y hoy nosotros tenemos el estudio de un artículo que es sobre, es un estudio experimental en animal. Y este artículo está en inglés, algo que fue muy bueno también para entrenar la lectura, la comprensión, porque a toda hora tenemos artículos en inglés en nuestras revistas, ¿verdad? Entonces también por este motivo hemos elegido este artículo. Esta fue una sugerencia de un centro cooperante brasileño, pero no voy a dar tantos detalles porque María Analia va a hacer toda esta acción ahí de cómo, de los detalles de este artículo. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias a todos que están en línea con nosotros ya. Y si pueden, por favor, escriban ahí en el chat la institución y país de donde son. Muchas gracias y buena sesión. Paso la palabra a María Analia Conceição. Solo un minuto, un rato, que yo voy a pasar el rol de presentación a ella, ¿sí? Muchas gracias. Graças, Sueli. Já compartilho minha pantalla. Dale, Anália. Sim. Que passou aqui no Sí, ya está con el rol painelista? de panel y de presentación. Já. Ahora voy a cerrar para no competir. E que passa? Já. Buenos días a todos. El estudio de hoy, como Sueli dijo, es un estudio experimental en animales. El objetivo es presentar la indización de este documento. Vamos hacer un paso a paso y vamos también comentar la indización de la tarea 5. Y vamos presentar la próxima tarea. El artículo a ser analisado foi sugerido por Maria Teresa, del Centro Cooperante de Brasília. É um estudo comparativo, é um estudo experimental em ratas sobre a inibição de formação de tecido cicatricial fibroso de músculo esquelético com 3 fármacos. A pergunta de Maria Teresa foi: estudos em rata, é experimentação animal ou modelos animais? Tem mais perguntas. Foram: devo indicar fibroses? Quais são seus calificadores? Quais são os calificadores mais adequados para os fármacos? Aqui temos um crush, não sei de quem, perguntando: indicando documentos em outro idioma? Um conselho: haga la búsqueda de los descritores em el idioma del texto. Que é um modelo animal? São animais de laboratório que são usados como modelos para investigar
causas, diagnóstico, tratamento, prevenção de enfermidades que afetam humanos ou animais. Também são usados em la docência biológica, em el desarrollo, produção e controle de medicamentos, alimentos e outros insumos. Portanto, são estudos importantes que devem ser indicados adequadamente para ser recuperados. Em general, abordam aspectos de efeitos de los fármacos em um órgão, tecido, o processo fisiológico. Caracterizar o modelo animal, ou seja, como indicar com el pré-codificado animales, temos que poner para propiciar recuperação, la espécie, ratas, conejos, ratones, nosso ativo foi ratas. Gênero, masculino ou feminino. Idades não se aplica a animais. Pusimos aqui no rojo para que se quedem alerta, porque às vezes dizem animais recém-nascidos, ¿sí? Então, não se aplica poner recém-nascido em animais. Em geral, os descritores relacionados a modelos animais são secundários. Exemplo, cepa, ratas Lister, modelos animais e modelos animais de enfermidade, que são dois descritores que não levam calificador. Se o animal é o ponto principal do artigo, deve ser indicado como primário. É mais raro ser indicado como primário, porque normalmente é secundário, só quando é o ponto focal do estudo. Aqui, o término index, modelos animais não humanos, selecionado por causa das características específicas para uso em investigação experimental ou enseñanza. Exemplo, desarrollo de la compresión magnética para la gastrodiagnostomía en conejos. Descritores de las técnicas cirúrgicas com instrumentação, ímãs magnéticos e modelos animais como secundário, porque o tema central foi a técnica e não foi o modelo. E desenho de equipe e pressão. Só os descritores que se pode sacar por el título. Pré-codificados animais, conejo masculino e feminino, eu puse os dois porque está em el estudo. Se alguém quer ver a indicação completa, está em este enlace. Modelos animais de enfermedades. Pertence a 3 categorias, 2 de técnica e 1 de enfermedade. Quando o modelo é o ponto do artigo, coordene como primário, ou seja, quando ele só vai primário, quando ele é ponto focal do artigo, ponto principal. Términos mais específicos, ele está abaixo de modelos animais, mire, que se indico modelos animais, não vou indicar também modelos animais de enfermidade. Agora, se indico modelos animais de enfermidade, é o específico. Então, não é necessário indicar os dois. Indico sempre o que está sendo discutido. Primário, quando discutido como tema central. Experimentação animal também.
ele pertence à categoria de técnica e mais duas categorias. Esse descritor é mais indicado como primário, ou seja, quando ele é discutido aspectos morais, legais, éticos, sociais, por exemplo, bem-estar dos animais, considerações éticas sobre a utilização de animais como fins experimentais. Descritor primário, experimentação animal com el qualificador ético. E animais secundários. É mais raro aparecer, não aparece com tanta frequência. Hicimos uma búsqueda em Lilacs, há muito menos esse descritor indicado do que modelo animais. Modelo animais há muito mais. Sim? Foco a diferença, para diferenciar modelos animais e experimentação animal. Modelos animais, el foco é em el estudio hecho. É mais utilizado na analisação que experimentação animal. Possui ele específico modelos animais, como vimos em la hierarquia. Modelo de experimentação, o foco é em el animal como sujeito. E é menos utilizado, como eu já disse, que tem pouco indicado na base. Tipos de publicação em estudos experimentais. Ensaios clínicos e SUS específicos não podem ser aplicados em estudos experimentais. É diferencial. Há uma referência que puse de um artigo de tese de maestria, que tem um passo a passo para identificar ensaios clínicos. E um dos passos é, se é experimental, não pode ser ensaio clínico, porque ensaio clínico é em humanos. Em estudos experimentais, además de la caracterização ética de los pré-codificados e modelos animais, usar avaliação pré-clínica de medicamentos, quando o desenho do estudo é similar ao ensaio clínico. É o que ocorreu com nosso artigo. Depois vamos ver. Distribuição aleatória, muestra de animais selecionadas de forma aleatória ou randomizada. Às vezes os autores usam esse termo. Quando o estudo compara estratégias terapêuticas, diagnósticas, o outro, aplicar o tipo de publicação, estudo comparativo, que foi o caso de nosso artigo. Tipo de publicação, ensaio clínico veterinário. Intervenções que investigam as enfermedades próprias de los animais. São considerados estudos veterinários. Em muestras de animais selecionadas de forma aleatória, se usa o tipo de publicação ensaio clínico controlado aleatório. Esses dois termos foram criados ao final de 2018 e 2019. Então, são novos. Aqui, o termo index, ensaio clínico veterinário é mais general, quando não há distribuição aleatória, e quando há esse outro termo específico. Então, se solo para animais em veterinária, não se aplica a estudos experimentais. Palavras-clave em artigo. Pusimos isso porque esse artigo tinha algumas palavras que não estavam discutidas e merecia serem indicadas.
Los editores de las revistas científicas solicitan a los autores de los artículos que incluyan palabras claves en sus textos. Para los indicadores, ellas sirven como un indicativo del contenido, pero todas deben ser chequeadas, o sea, vou ao DEX e vejo se existe e vou ao texto e ver se está realmente discutido e se é um descritor primário ou secundário. Por exemplo, o artículo desta apresentação tinha losartán como palavra-chave e foi discutido como tema principal. Era um dos principais. Satélite cell skeletal muscle não foi discutido, então não vai ser indicado. Aqui nosso artículo, comparação, vamos ao título. Aqui puse o título em inglês e em espanhol. O título, todas que aparecem em inglês, aparecem em espanhol. As drogas, as 3 drogas, prevenção, desenvolvimento de tecido cicatricial fibroso em los músculos esqueléticos. Já no objetivo, temos quase tudo se repite, que está em el título, se repite em el objetivo. Solo músculo esquelético que não se repite, pero foi bastante comentado. Então, tomo nota de los descritores que creio que vai ser indicado e vou ao DEX. Vamos ao DEX, então. Aqui aparece várias vezes em título, fibrotic tissues, o tecido fibroso, e scar, que aparece em título. Então, vou buscar por esta palavra e ver que se trata de tecido fibroso. Vou ler, recupero em inglês e vejo o término em espanhol. Tejido fibroso que substitui o tejido normal durante o processo de cicatrização de heridas. Foi isso que foi discutido em nosso artigo. Então, cicatriz é o descritor mais específico. Temos regeneração, fibroses, tejidos, que são términos que algumas pessoas indicaram, pero há esse término mais específico. E sempre indico por ele mais específico, e torno a repetir. Uma vez que pongo ele mais específico, não é necessário indicar ele mais general, porque nem como secundário, porque já engloba todo. O qualificador para cicatriz. Aparece a palavra prevenção ou inibição. Então, o término adequado é prevenção. Ele qualificador. Está dentro de terapia e tem também tratamento farmacológico. Pero el tratamento, as drogas foram usadas para prevenir. Então, a coordenação, em el caso, é prevenção e controle, e no tratamento farmacológico. Temos que indicar também, además de las drogas, las ações farmacológicas. A aplicação do descritor de ação farmacológica é importante para diferenciar o uso que foi feito do medicamento. Há uma discussão em Brasil e até em outros países do uso da
hidroxicloroquina para tratamento de COVID. Não há evidência científica comprovada, então é polêmico o uso desse medicamento. Os artigos que tratam desse tema, tratamento de COVID com cloroquina, deverá ser indicado com antivirais, porque está sendo usado para uma nação distinta, que é antimalárico, antirreumático, outras ações já comprovadas. Então, para quedar claro a importância de indicar, sim, para que os investigadores recuperem por aquela ação farmacológica. Verificar se o término do fármaco index possui a ação farmacológica que está relacionada com o estudo. Pero, no caso de la cloroquina, antivirales não pertence, não é uma ação farmacológica, talvez porque não foi comprovado sua eficácia. As ações farmacológicas devem ser indicadas com o mesmo calificador do fármaco. Ou seja, se pongo uso terapêutico em la droga, pongo em la ação farmacológica. E se indício primário, também, a coordenação é seja primário ou secundário, sim? A primeira droga, losartan, é um antagonista do receptor de angiotensina tipo 1. Tipo 1. Não é necessário indicar esse receptor de angiotensina. O que eu vou ver aqui são as ações farmacológicas. Antihipertensivos. Houve algum comentário, pero na introdução com relação a tratamento em humanos. Não foi só para contextualizar o assunto. A ação farmacológica realmente estudada foi bloqueadores de receptor tipo 1 de angiotensina 2. E o término em inglês que vou buscar, por isso que a vezes era melhor buscar o término em inglês, losartan em inglês, que apareceria a ação farmacológica em inglês. Busco em el texto, confirmo que foi esta ação farmacológica estudada. Aparece algumas vezes por la sigla ARB. Hidrocortisona e aspirina. Hidrocortisona tem relação anti-inflamatórios. E aspirina, que é sinônimo de ácido acetil salicílico, que está em el título, tem anti-inflamatório no esteroide como ação farmacológica. Tem mais, pero o que foi discutido foi este. ¿Sí? Vamos agrupar em la hierarquia, ¿sí? Para contemplar os 12 nesse caso. Usados como anti-inflamatório, comprovação em el texto. Músculo estriado. Foi apenas mencionado, incluso em las palavras-clave, pero el músculo estudado foi músculo esquelético. Mirando lá a definição, vemos que é um subtipo de músculo estriado. Então, nosso específico é músculo esquelético. Calificadores para os fármacos e para as ações farmacológicas. O artigo discute os efeitos dos fármacos para a prevenção, que é o uso terapêutico, e também a ação farmacológica, que é a farmacologia. E em órgão, que é o órgão efeito de fármaco. Uma opção para representar os aspectos é indicar
com ADMI, administração e dosagem. Por quê? A administração está dentro de uso terapêutico, é mais específico, e também dentro de farmacologia. Há outros específicos, efeitos adversos, por exemplo, também aparecem em farmacologia. Houve uma pequena discussão sobre efeitos adversos que não merecia ser indicado. Então, a administração foi nossa escolha. Calificadores específicos, como ADMI, efeito adverso, toxicidade, aparece com frequência em estudos experimentais. Comprovando o que é ADMI, aparece doses, quantidade, miligrama, frequência, dias, sim? Então, os medicamentos e as ações farmacológicas serão listados com administração e dosagem. E músculo esquelético com efeito pelos fármacos. E uma vez que indicei ele mais específico, também se aplica aos qualificadores, não necessito indicar farmacologia ou uso terapêutico secundário. Se já fosse ele mais específico primário, já está dizendo que a importância maior é a administração. E aqui tem a comprovação, são partes de la nota del calificador, ¿sí? Forma de dosificação, frequência e duração que aparecem em texto. Usado com órgãos, também a nota de utilização do calificador, efeito de los fármacos. ¿Sí? Temos aqui nossos descritores primários, que ultrapassaram 6, que é o que recomendamos em regra general. É uma exceção usar 7 descritores. Se acaso usássemos mais uma ação farmacológica, teríamos 8. O que poderíamos fazer, nesse caso, se fora 8? Poderíamos indicar as ações farmacológicas como secundárias, para não quedar muitos descritores primários. ¿Sí? Pero aqui conseguimos agrupar e limitar a 7. Calificadores para músculo esquelético e cicatriz. Aparece em texto várias vezes injury, que é sinônimo de lesões. Aparece 25 vezes. Então, músculo esquelético como secundário com lesão. Estudos histológico foi hecho. Então, músculo esquelético também vai como secundário com patol. E também ele descritor cicatriz, porque houve esse estudo histológico e também ele está na hierarquia de fibroses, que é um processo patológico. Distribuição aleatória. Estudos experimentais hechos de forma aleatória, que não cumpre com os critérios de ensaio clínico controlado aleatório. ¿Sí? Então, não pode usar o termo, tipo de publicação, ensaio clínico controlado ou controlado aleatório ou veterinário para estudo experimental, uso esse termino aqui, distribuição aleatória. Aunque tenha grupo controle, não pode ser indicado com ensaio controlado aleatório. Estamos chamando a atenção porque foi
uma grande, vamos a ver, quantidade de pessoas que indicaram com este termo. Pero era uma novidade para muitos, então vamos a instruir como se indica. Evaluação pré-clínica de medicamentos, indicado em estudos de modelos animais, que tem desenho de ensaio clínico. Como dissemos no início, por isso usamos esse descritor. A cepa, a mencionada, deve ser indicada. Modelos animais de enfermidade, porque foi em fibrose, que é uma enfermidade, então foi usado e aparece 14 vezes. Então, se houvesse só mencionado, não íamos indicar. Sempre tenho que pensar se esse termo é importante para uma búsqueda. Resultado de tratamento. Apareceu em el título eficácia clínica, pero eficácia clínica é sinônimo de tratamento, resultado de tratamento. Pero lendo a nota de primário, solamente general, não abordou tratamento, resultado de tratamento, sem falar de outra coisa. Então, ele quase nunca é primário, ou seja, deveria ser indicado como secundário. Aqui temos nossa indicação completa, os 7 términos, as drogas e as ações farmacológicas com administração e dosagem, cicatriz, prevenção, músculo esquelético, efeito de fármaco. Secundário, cicatriz, patol, músculo esquelético, lesão e patol, distribuição aleatória, avaliação pré-clínica de medicamentos, modelos animais, ratas suíças, resultado do tratamento. Animais, masculino e ratas. Tipo de publicação, estudo comparativo. Comentários da indicação da tarefa 5. Aqui temos as principais respostas em los descritores primários. As drogas aparecem com admin, esse em azul, oscuro. Consideramos correto. E consideramos alternativo os que indicaram com uso terapêutico ou farmacologia, um ou outro. Ou seja, na revisão, na atribuição das notas, quem indicou uso terapêutico primário, consideramos correto, pero se não indicou administração em secundário, consideramos incorreto daí. Sim? E que mais aqui? Músculo esquelético, efeito de fármaco, bastante pessoas puseram. Vamos aqui, com os comentários. Cicatrização de heridas. Foi adotado cicatriz, como vimos, é mais específico na hierarquia e foi na discussão. E em coordenação com músculo esquelético, efeito de fármaco. Fibroses, foi adotado cicatriz, prevenção, que é mais específico e apropriado via hierarquia, e nota, porque processo fibroses é um processo patológico. Músculo esquelético, lesões foi adotado como secundário.
no como primário. Generação, efeito de fármaco. Também ele é mais general. Cicatriz é mais específico e foi iniciado com prevenção. E músculo esquelético, efeito de fármaco. Fator de crescimento. Esse não está em el gráfico, pero puse por la importância de chamar a atenção. No fue estudiado, solo aparece en la introducción y discusión, además de las palabras clave. Losartan, efecto de los fármacos. Esse descritor no permite este calificador. Resultado de tratamento. Já dissemos, ele é secundário. Ratas endogâmicas. Ratas vá como pré-codificado e ratas Wistar como secundário. Agora, sobre os descritores secundários. Poucas pessoas puseram avaliação pré-clínica do medicamento aqui. 3 pessoas. Músculo esquelético, bastante. Ratas Wistar também, e resultado de tratamento. Cicatriz, aqui vamos a comentar esses outros que consideramos incorretos. Fármacos vão como primário com admin. Cicatriz, com os calificadores. Efeito de fármaco, no es calificador permitido. Não é um calificador permitido para cicatriz. Epidemiologia, não foi discutido. Prevenção, vá como primário. Tratamento farmacol, prevenção é mais adequado, porque é uma coordenação, porque foi feito o tratamento com drogas para prevenir a cicatriz. Fator de crescimento transformador beta, não foi estudado, só aparece na introdução e discussão, además de las palavras claves. Fibroses, foi adotada o escritor cicatriz, patol, que é mais específico. Músculo estriado, foi adotado o músculo esquelético, que é mais específico, como vimos na hierarquia. E ratas Wistar com calificador, vacina calificador. Placebo, não houve discussão a respeito deste termo. É o nome do grupo controle. Agora sobre os pré-codificados. Animais, quase todos puseram, poucas pessoas não puseram. Feminino, 2 puseram feminino, pero não era masculino. Ratas, também houve grande pessoas que colocaram corretamente. Ratones, porque ratones, percebimos que a maioria que puseram ratones era brasileiros. Houve um lío com ele de idioma. Animais devem ser indicados, además de ratas. A que pareça redundante, é importante indicar para propiciar a recuperação por esse termo. Feminino. No, las ratas del estudio eram machos. Ratones, significa comundongos em português. Mice em inglês, não foi discutido mais, foi rats. La cepa Wistar pertence ao gênero ratas. Já disse isso. Então, agora sobre tipo de publicação. Grande parte puseram ensaio clínico controlado aleatório e ensaio clínico controlado aleatório veterinário.
Já sabemos que não pode ser usado para estudos experimentais. E estudo de avaliação, apenas 2 pessoas fizeram. Não se aplica, algumas pessoas fizeram também. Estudo comparativo, houve um grande acerto. Ensaio clínico controlado. Por que não pode? Porque é usado solo para humanos. E ensaio clínico controlado aleatório veterinário, usado solo para animais em veterinário. Estudo de avaliação, conforme a nota do IDEX, é para determinar a efetividade ou utilidade de processos personal e equipe. Não foi o caso. E não se aplica, não era a resposta correta, porque era um estudo comparativo. Então, aqui temos agora sobre a próxima sessão, que foi uma dúvida enviada por Norma, do Centro Cooperante de Paraguai. O tema será psicologia, conduta social e fenômenos psicológicos. A fecha 27 de agosto, e na mesma hora, a tarefa 6. Realizar a indicação completa do artículo, regulação emocional, atenção plena e bem-estar psicológico em estudantes universitários do primeiro ano. E hagam com cuidado, mirem as notas para ver se tem nota que é um descritor secundário, sempre mirando a discussão, título e objetivo, e chequeando se é importante ele término para ser indicado como primário ou secundário. Então, assim, terminamos. Aqui, se tem alguma dúvida do conteúdo, pode consultar o manual, a referência que falei sobre o artigo que habla de ensaio clínico, a identificação do ensaio clínico é a segunda referência. E, graças. Muchas gracias, Amalia. A las preguntas. Solo una duda. ¿Ustedes escuchan otra voz que no solo la mía? ¿No? Solo la... Só a sua. Não, só a sua. Ay, qué bueno. Es que tuve que entrar en otra reunión también. Ay, perdóname. Bien, queridas, muchas gracias, María Analia, muchas gracias, Ana Lúcia. Excelente la presentación. Creo que todo quedó claro, pero si hay dudas, pido que ustedes escriban aquí en el chat. Yo veo aquí una pregunta de Leonardo Ragazzini. No fue del artículo que fue analizado, pero de un comentario que Analia hizo durante su presentación cuando hablaba sobre el tema de acción farmacológica. Y ahí la pregunta de él es, ¿podría o termo usar off-label no exemplo de um medicamento usado fora do contexto normal, como hidroxicloroquina, como descriptor secundário? Então, eu nunca vi este label aqui, este término, usar off-label. Então, não sei, tenho que traduzir. Poderia o término usar off-label en el ejemplo de un medicamento usado fuera del contexto normal, como hidroxicloroquina, que ahora se utiliza o se estaba utilizando, no sé si aún continúan, que fue comprobado que no funciona por lo que vi, como descriptor secundario. Entonces, Analia.
essa discussão off-label, eu não sei se há um descritor, pero deverá ser indicado se houver discussão. A indicação é sempre a partir do texto, a partir do estudo. A ação farmacológica antivirales será indicado se ele foi usado para a COVID, que é uma enfermidade causada por um vírus. Então, existe a ação farmacológica, pero ela não está agregada ao término cloroquina, só antimaláricos. Puedo até mostrar aqui, Sueli. Sueli? Sí. Yo estaba aquí haciendo una búsqueda en DEX. Este término que Leonardo está hablando es encontrado dentro del artículo, ¿verdad, Leonardo? Está en DEX. Não está em Rex? No, yo estaba aquí viendo. Off-label use. Agora vi. Uso, não é usar. Agora vi. Uso off-label. Déjame ver aqui. Só Sueli, uso fora de lo indicado. Vou parar de partilhar minha pantalla, ok? Sueli, Oi. pode mostrar aí o que você... Ok. Solo un minuto. No, estoy buscando aquí, aún no he encontrado. Solo un minuto, déjame compartir aquí. Tengo que cambiar el rol. Leonardo entendeu? Lá. Francisco López, tengo una duda general. Enquanto nosotros estamos aquí investigando este tema de uso fuera del indicado, hay una pregunta de Francisco López. Tengo una duda general. Todos los tipos de documentos, como libros, secciones de libros, capítulos, tesis, documentos conceptuales, documentos técnicos, presentaciones, memorias, carteles de investigación, etc., pueden indizarse de forma para formar parte de las bases de datos o únicamente artículos científicos? Creo que esta es una pregunta para nosotros aquí de Vireme, ¿no? Sim. Déjame abrir la cámara, se me olvidó. Documentos no convencionales, yo estoy viendo la pantalla a la derecha. Tesis, monografías pueden ser enviadas para LILACs, sí se puede, ¿está bien? Ahora, por ejemplo, si son infográficos, carteles son panfletos, ¿no? Entonces, estos ahí, si son materiales gráficos, más visuales, textuales, ahí hay una fuente específica llamada catálogo de multimedia, ¿está bien? Pero todos los otros documentos se pueden incluir en LILACs, ¿está bien? Que son tesis, solo vamos a entrarlo entero, muy probablemente, porque es un documento completo. Pero si es un capítulo de un libro que tiene título propio, que tiene referencias bibliográficas, autores y tal, ahí se puede hacer una analítica, una descripción del capítulo. ¿Está bien? Déjame ver aquí solo un minuto, voy a compartir mi pantalla para ver la cuestión del off-label que no pudo ver. Hay el descriptor. Hay el descriptor. ¿Están viendo la pantalla de DEX? Estamos vendo uma pantalla, pero No.
No, Del creo DEX no. ¿No? que No. es otra cosa. Perdón. Déjame ver aquí que estoy compartiendo con ustedes esta pantalla. Aquí. Uso. Ahora ven, ¿verdad? Sí, sí, la vemos, sí. En Español. Docs. Lo había copiado. Ahora, El descriptor en español uso es fuera uso, de lo indicado. sí, Definición, práctica de la prescripción o el uso de un medicamento fuera del ámbito aprobado en la etiqueta oficial designada por un organismo regulador sobre el tratamiento de una enfermedad o afección en particular. No confunda con reposicionamiento de medicamentos. Analia, ¿quieres comentar o quieres que yo haga el comentario? Então, la indização, a utilização desse descritor em la indização deverá ser se o documento habla dessas práticas de prescrição, do uso. Tem que haver a discussão conforme a definição do DEX. Uhum. Si el documento habla de este uso fuera de lo indicado, ahí sí se puede utilizar. ¿Está bien, Leonardo? Cuando es el tema de la discusión. Sim. Déjame ver si hay más dudas. Bien, en este momento yo no veo otras dudas. Entonces, en este momento yo creo que nosotros finalizamos, pero sí ustedes pueden hacer preguntas, enviar dudas después y también pedimos a ustedes que nos envíen más sugerencias de documentos para análisis. ¿Está bien? Hemos recibido de algunos usuarios varios documentos, pero nosotros también, a nosotros nos gustaría también contestar a las dudas de varios otros centros cooperantes y no todos de la misma persona o mismo centro cooperante. También para tener una variedad de artículos, de documentos. Entonces, a todos que están ahí en línea, por favor, nos envíen más sugerencias de documentos y en cuanto nos llega, nosotros vamos a revisar los que ya llegaron en este momento, ¿está bien? Pero invito a todos para que nos envíen la sugerencia de otros documentos también para tener más variedad. Déjame ver aquí. Quedó negro, ¿no? La pantalla. Sim. Sí. Só mientras ali. Me gustaría enviar aquí el enlace de la tarea. Este es de sugerencia, ¿verdad, Laís? Ah, hay una duda de Fabiola. ¿Estudio comparativo puede usarse cuando se comparan sujetos o solo para tratamientos, etcétera? Gracias. No, é usado para comparação de técnicas, pode ser técnicas diagnósticas, pode ser qualquer coisa que estão comparando, não é só para medicamentos. Laís, ¿tú puedes incluir ahí en el chat el enlace de la tarea? Sim, só um minuto.
¿Está? No, no está. Este es de sugerencia de documentos, ¿no? Déjame ver aquí. Yo estoy bajando la presentación nuevamente. Solo un segundo para copiar y pegar el enlace. Aquí está. Entonces, formulario de la tarea, control C. Aquí está. Este es el enlace de la próxima tarea, número 6. El artículo es, yo voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahora sí. Llegó. Perdóname por la demora. Es que ahora estoy con dos sesiones de aquí. Bien, entonces es esto. Para el día 11 de agosto es la última fecha, es la fecha límite para entrega de esta tarea. Es un artículo de psicología, como nos ha solicitado Norma Copari. Es un buen entrenamiento porque es un tipo de artículo distinto del tipo que estamos haciendo, por ejemplo, el día, que es bastante específico y es más volvido a temas de psicología, ¿no? A veces es difícil de encontrar descriptores. Entonces, por esto es que es un desafío bien interesante a todos ustedes. Un artículo en español de esta vez y la próxima sesión virtual, déjame traer aquí la pantalla también. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven ahí o no? La próxima sesión entonces será 27 de agosto al mediodía. ¿Ustedes ven ahí? Entonces, si ustedes tienen dudas sobre la documentación, todo está aquí en esta página, ¿está bien? Entonces, siempre que finaliza una sesión virtual, la IS ya hace toda la actualización, envía los correos para informar a ustedes de que ya está disponible la documentación. Entonces, la próxima sesión va a ser el 27 de agosto de 2020. ¿Está bien? Creo que es esto. Me gustaría agradecer muchísimo a todos ustedes que están con nosotros aquí en línea y aguardamos ustedes para la próxima sesión. Entonces, muchas gracias. 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 Muchas gracias, Analia. Muchas gracias, Ana Lúcia, María Regina, Angélica, Laís, Amilson y todos los colegas que están en línea con nosotros. Chao, chao. Muchas gracias. Yeah.